Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí pra mais uma análise pré-jogo. E Tava mais 3-0. Mais depressivos do que nunca, né? Tava 3-0. Porra! Muitas vezes a gente já começou o programa, começou alguns vídeos falando mais depressivos do que nunca. Mas eu diria que dessa vez a gente tá mais depressivos do que nunca, porque a gente estava com aquele gostinho de liderança na boca e deixou ele escapar e, porra, tava 3-0. Tava 3-0, cara. Nesse vídeo a gente vai tentar falar alguns erros, o que a gente pode aprender nesses 3 últimos jogos, o que a gente pode tirar de lição, né, dos jogos contra o São Paulo, no geral, o jogo contra o Cruzeiro e principalmente esse de agora contra o Fortaleza, pra gente não ter que mais repetir nunca mais que tava 3-0 e, enfim, que isso nunca mais aconteça. O que a gente pode ter tirado de lição dessas 3 derrotas, né? 3 derrotas. Não, nem tudo é ruim, a gente ainda tá empatado em primeiro, estamos em segundo, mas dá pra gente recuperar essa liderança. Nessa rodada o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras, confronto direto, então a gente vai rezar aí por um empatezinho, né? E se o Santos ganhar da Chape, a gente retoma essa liderança. Esses últimos jogos também colocou muito em questão a titularidade do Everson, né? A torcida debateu muitos pedindo o Vanderlei de volta, né? A gente, é fato, o Everson joga bem com a bola, ele dá uns lançamentos da hora, você vê o Santos tá com a bola aqui atrás. Outro time vem pressionar, o Everson encontra um cara no meio de campo livre, dá um lançamento legal. Fatia bem a bola. E ele é um bom goleiro, ele pega todas as bolas possíveis. Mas a diferença é que o Vanderlei pega as bolas possíveis e nos jogos ele vai e pega 1 ou 2 bolas impossíveis. Então, é difícil ver o Vanderlei no banco, é difícil. Ele passou por uma fase, assim que o São Paulo chegou, que botou bastante pressão nele, né? Tanto que vários jogos ele ficava meio tremendo com a bola no pé, aí atrapalhou um pouco o rendimento dele. Mas aos poucos ele foi aprimorando também essa parte dele de jogar com os pés também. E dentro do gol, eu acho ele melhor que o Everson também. Se me perguntar, você fica muito puto que o São Paulo colocou o Everson? Não, porque eu acho que o Everson é um grande goleiro. Mas você fala, Rafa, amanhã é o jogo da vida, amanhã é matar ou matar. Amanhã é a final do Mundial, escolhe quem que você quer que jogue. Pra mim é o Vanderlei. Porque eu sinto muito mais segurança com o Vanderlei no gol do que com o Everson. Com o Everson é um cara que assim, eu sei que o Everson é bom, mas se o cara der um chute no cantinho, der um puta chute, a chance de ser gol é grande. Com o Vanderlei, os caras saíam cara a cara com o Vanderlei, eu juro, eu ficava tranquilo. E o Everson, ele é titular do Santos muito por causa dessa questão, né, de jogar com os pés, do ritmo dele ser a cara do estilo do São Paulo, de rapidez, reposição rápida, já ligar um companheiro melhor posicionado de uma vez, fatiando a bola do jeito que ele pega muito bem. O Vanderlei, nas reposições, ele dá muitos chutões pra fora também, tentando lançar e tudo mais. O Everson, é melhor com os pés. O que acho que mais irrita o São Paulo, também irrita a gente na arquibancada com o Vanderlei, que às vezes ele pega a bola, ele já tem um cara rápido pra passar, ele segura, espera muito e aí dá o rifão. E aí, acho que esse foi o principal, não é nem hora de sair passando. Porque o Vanderlei até que consegue jogar. Ele foi aprimorando. Mas ele acaba sendo muito devagar. Se vê o Everson, não. O Everson pega a bola, ele já levanta a cabeça, procura um cara e começa o contra-ataque ou a próxima jogada. Já tá na meia-lua, né? Eu não sei como a gente não tomou gol de cobertura ainda. Esse é um negócio que eu fico aflito no estádio, aflito. É o Everson super adiantado. No próprio jogo contra o Cruzeiro, o Thiago Neves cansou de tentar fazer gol de longe. Quase conseguiu um lá que foi no travessão. E é isso, o Everson joga bastante adiantado, mas isso também não chegou a atrapalhar até agora. Mas enfim, agora... Não é águas passadas contra o Fortaleza, porque não passou. Mas, enfim, o próximo adversário que a gente vai enfrentar é a Chapecoense. Chapecoense também que tá mal na tabela. Isso me preocupa. Acho que eles estão na zona de rebaixamento, né? Então. E talvez aí que esteja o problema, né? Porque, mano, o Santos quando... É igual o Aguilar também. Quando entrega uma, já, mano, vai Robin Hood, odeia para o resto. Mas esperamos que seja diferente. E pra esse jogo contra a Chape também é muito importante ressaltar. Jogar também no segundo tempo, né? Entrar em campo no segundo tempo também. Não tem só um tempo por jogo, tem 2. O Santos contra o São Paulo. Um bom primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo já tomou o gol que desestabilizou tudo. Tomou 2 em 5 minutos, 10 minutos. Depois contra o Cruzeiro, logo no comecinho do segundo tempo. A gente já sabia que não tinha muito o que fazer, mas no primeiro lance do segundo tempo, tomou o gol também. E aí agora no segundo tempo inteiro, contra o Fortaleza, foi só cacete também. Os caras reagiram 3-0. Perdendo muito gol. Perdendo muito gol também, o Santos também
Tem que treinar a finalização, calibrar o pé, porque, juro, na Vila, pelo menos, em casa, a gente tem, no mínimo, umas 10 chances claras de gol, assim, Sim, por jogo. Mesmo a gente jogando fora de casa, é esperado que a gente tenha proponha o jogo, dite o ritmo, mantenha a posse de bola. A gente sabe, a Chape lá na Arena Condá é super perigosa, tipo, é sempre um jogo muito truncado. O que a gente espera é uma Chapecoense bem fechadinha e um Santos indo pra cima. A escalação é um grande mistério. O Marinho tá suspenso, então é muito provável que entre o Deres. E aí o ataque já vai estar meio fechado, porque apesar de todo um rodízio no elenco, o Soteldo e o Sacha não saem mais. Aí também a gente vai ter a volta do Gustavo Henrique, que tinha sido expulso contra o Cruzeiro e não jogou. Então a gente fica naquela, quem que vai jogar? Será que o Aguilar vai pro banco? Será que ele vai jogar com 3 zagueiros, com 2? Eu acho que mesmo quando o Gustavão tava nesses últimos jogos, o zagueiro que tava jogando melhor pra mim era o Veríssimo, ele tá muito seguro, menos quando ele vai jogar de lateral direito, que foi contra o São Paulo e contra o Botafogo, que aí acaba ficando meio desorganizado, um pouco perdido. Mas jogando na zaga mesmo, ele tem sido o nosso principal zagueiro ultimamente. A gente espera o Santos com pelo menos 3 atacantes, né? Talvez mantenha essa história aí dos 3 zagueiros, que a torcida não curte muito. O que falaram do treino de hoje é que o São Paulo testou algumas variações. Então ele testou 3 zagueiros, normal, com o Ferraz aberto depois na direita. Então 3 zagueiros, e aí um lateral direito como o Alho e um lateral esquerdo aqui. Ele também testou 2 zagueiros, e aí um terceiro zagueiro lateral, que seria o Veríssimo aberto aqui na direita, que nem ele fez contra o Botafogo e contra o São Paulo. Ou uma outra opção, que é que nem quando o Santos joga com 2 zagueiros e o Jorge. O Jorge é um zagueiro lateral que tipo, faz um pouco das 2 funções. Ele testou também o Pará como um zagueiro lateral. Eu diria que o Pará mal é um lateral. Eu diria o mesmo. Tipo, o Pará, uma posição não é fácil pra ele. Então eu recomendaria que não jogasse o Pará pra jogar em 2 posições. Mas é assim, o que o São Paulo falar tá falado. Eu confio pra caralho nele. Mas eu não iria com esse esquema, não. Mas aí o Santos deve continuar com o Evandro. Então o Evandro conseguiu uma chance de titular nos últimos 2 jogos. Em um praticamente não jogou por causa da expulsão do Gustavo Henrique, ele saiu. Mas no primeiro tempo contra o Fortaleza eu achei que ele jogou bem. Que ele até me surpreendeu, eu esperava menos dele. E aí ele saiu logo no começo do segundo tempo, então ele também não estava no momento catastrófico do jogo. Então é um cara que vai receber mais uma chance. Sim, ele tem uma boa visão de jogo também. Um cara que pode continuar no time que não vinha jogando sempre é o Alisson. Mas eu não imagino que o Santos jogue com 3 zagueiros mais Alisson. O que eu espero é que ele jogue com 2 zagueiros, 2 laterais e aí o Alisson. Pra jogar que nem o Santos fazia no começo do ano, que quando pegava a bola, os laterais abriam bastante, subiam, o Alisson voltava e ficava como um terceiro zagueiro aqui pra fazer a saída de bola, e aí conseguia trazer qualidade na saída de bola, que apesar de não ser o forte dele, ele melhorou bastante, e uma marcação muito forte, fazer às vezes até uma linha de 5 atrás. Foi um dos nossos maiores altos, né, no ano. Sim. Esse esquema tático, mas como a gente falou, o Alisson ficou muito tempo aí sem jogar, também perdeu bastante ritmo de jogo. E também outro jogador que pode atuar pela lateral também, que é zagueiro, é o Luan Pérez, né? O Luan Pérez que ainda não estreou pelo Santos, mas, sei lá, né? Fica talvez uma pulguinha assim atrás da orelha do São Paulo e de repente... É pouco provável. Todo mundo que o Santos contratou ao longo do ano, tirando o próprio Pará, o São Paulo demorou pra colocar pra jogar. Sim. O Jobson, por exemplo, nem jogou. O Jobson nem vai jogar. O Marinho até que entrou rápido, né? O Uribe, o Marinho e o Pará. Mas o Pará, você viu, foi entrar do nada, entrou mal. Então só entrou porque foi expulso o Gustavo Henrique. Sei, eu não confiaria nessa entrada do Luan Pérez, não. Tipo, eu não acho que o São Paulo vai colocar e não quero que ele coloque. Só uma menção honrosa pra lembrar que ele também é um zagueiro, mas que pode exercer essa função de lateral também. É um dos motivos que o São Paulo deu o aval pra vinda dele também. E falando um pouco mais do nosso adversário, né, o Santos, como a gente falou, é uma provável escalação, mas enfim, falando um pouco mais da Chape, nosso adversário, assisti o jogo contra o Botafogo, um jogo bem ruim, bem fraco mesmo. A Chape tá mal no campeonato, né, 17º, e não tem mostrado um bom futebol. O jogo contra o Botafogo foi sofrível mesmo, e o time que eles entraram foi o goleiro Tiepo, eu nem sei quem que é o goleiro atual da Chape, não sei se é esse Tiepo mesmo. Lateral com jogadores, desculpa, por mim desconhecidos, né?
Bruno Pacheco em uma lateral, o Eduardo em outra. Soteldo, deite nos dois, pelo amor de Deus, porque, mano, os caras não são... Sem querer menosprezar também, mas, cara, não dá pra saber. Na zaga, Gum e Maurício Ramos, ex-Palmeiras em 2009. Gum! Pensa num cara ruim. Gum, pelo amor de Deus, que o Santos já quis várias vezes. Gum, cara ruim, né, mano? Quem tem Gum tem medo, né? O grande ditado do tricolor fluminense, aí a torcida falava muito isso. O Sacha segurando a dupla de zaga na frente, enfim. Marcinho Araújo na meiuca, né? Na volância. Junto com... Gustavo Campanharo, né? Camisa 10. Camito mais na frente, né? Talvez um jogador que possa ter certo perigo. Sim. Mas dá pra gente marcar facilmente também. E acho que aberto junto com o Camilo, não sei. Acho que não é um esquema de... Talvez sejam de meia... Talvez eles joguem mais de meia, né? Ajudando o Camilo e servindo a bola pro centroavante. Num lado, nosso velho conhecido Arthur Gomes. Que deu um chapéu no cara do Botafogo. Sim. Humilhante. Fez, acho que tem mais de um gol pela Chape, não sei. Tem. Mas é a chance dele estar mostrando o futebol dele, né? Tá jogando bastante, no Santos não tem espaço. É um cara que eu acho que depois desse empréstimo vai voltar muito melhor pro Santos. Tomara. E na outra ponta, Augusto. Não conhecemos também, com todo respeito, mas enfim. E na frente, um cara bem perigoso, que o Lucas Oliveira, do nosso grupo do Facebook, desde 2015... Everaldo Stum. Pedia ele no Santos. Everaldo Stum, que fez gols já no Campeonato Brasileiro bastante, até pelo Atlético Goianiense, ele Figueirense, e agora tá na Chape. Ele é o artilheiro da Chape no campeonato, é sim um jogador perigoso, centroavante nato, bom finalizador, sabe fazer bem a parede. Ele é um cara que sim, temos que tomar bastante cuidado. Acho que a Chape vai vir então, né, no 4-5-1, nesse esquema com o Everaldo mais avançado. É o jogo que a gente não pode perder ponto, velho. De verdade, eu não quero pensar em nada além de, mano, pelo menos uma vitória contra a Chape. Por mais magra. A nossa parte a gente tem que fazer. Seja. É um jogo que, mano, é importantíssimo. Se a gente quer alguma coisa do campeonato, aspirações maiores, a gente tem que ganhar esse jogo, cara. Desculpa. É um 4-2-3-1, na verdade, que vai a Chape. E aí, a gente viu naquela indefinição ainda do Sampaoli, muitas dúvidas na defesa. E muita gente com medo de jogar com 3 zagueiros, perguntando o que a gente acha dos 3 zagueiros. E aí eu preparei aqui só umas imagens rapidinho pra gente comparar o que mudou nos 3 zagueiros que o Santos jogava no primeiro semestre, que passava confiança pra gente e que hoje deixa a gente com tanto medo. Ó, agora eu vou mostrar aqui um lance que a gente tá com 3 zagueiros no jogo Santos e Grêmio, a estreia do Brasileirão fora de casa, e uma formação um pouco mais parecida com a que a gente fez em alguns jogos do Paulista, da Copa do Brasil e no Brasileiro no primeiro semestre. O que acontecia? A gente jogava com 3 zagueiros, mas os laterais que na hora de atacar eram alas, na defesa eles viravam laterais novamente, fazia essa linha de 5 com 3 meias à frente e depois 2 atacantes com mais liberdade para o contra-ataque. Já agora nessa imagem contra o Botafogo, a gente está com 3 zagueiros de novo. Porém a gente fazia uma linha de 4, então são 2 zagueiros mais centralizados, o Jorge aberto na esquerda e o Veríssimo aberto na direita. Então a gente vê aqui uma linha de 4, novamente os 3 meias e aí 2 atacantes mais para o contra-ataque. Dessa vez o Soteldo tá mais na defesa, mas não é tão comum ver o Soteldo assim recuado. E aí o que aconteceu nesse jogo? A gente vê a nossa linha de 4 novamente aqui voltando num contra-ataque. E o Veríssimo de lateral direito, super exposto para fazer o mano a mano com um jogador muito rápido do Botafogo. Deixa esse super espaço e aí nesse lance ele acabou sendo expulso e quase prejudicou a gente num jogo que era importantíssimo e que no final, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória. Então o que eu queria passar? O que mudou de 3 zagueiros que a gente fazia no começo do ano, que passava confiança, pro que a gente faz hoje? Antes a gente jogava com 3 zagueiros e 2 laterais, então fazia uma linha de 5 na zaga e era muito difícil de penetrar a nossa defesa. Agora a gente joga com 3 zagueiros e só que um zagueiro é um zagueiro lateral e fica uma linha de 4 e essa linha de 4 acaba ficando mais exposta do que essa linha de 5 no começo do ano. Acho que a gente fez uma análise geral, né? A gente falou um pouco dos jogos, lições que podemos aprender desses últimos tropeços, um panorama geral contra a Chape. Lembrando que essa escalação que a gente falou contra a Chape é só um palpite baseado no que eles entraram contra o Botafogo na última rodada. A Chape é um time que, como o Rafa falou, tá na Arena Condá, então torna-se perigoso. Mas, no papel a gente vê, não é um time que, cara, a gente tem que se assustar não, cara. É um time que
se a gente jogar direitinho, esquecendo os erros, jogando no segundo tempo também, tem tudo pra pontuar. Assim, depende do que o time do Santos quer. Também. Se quer brigar pra ser campeão, tem que ganhar. Se quer ir pro G4, um empate tá bom. Aí é o que depende do que o time quer, porque vai ser muito difícil competir com o Palmeiras e o Flamengo. Você quer ir pra Libertadores só, quer um G4, um G6, empatar com a Chape fora tá bom. Se quer brigar pelo título, é obrigação ganhar, obrigação. Gostaria de saber também, escalem aí o time que vocês acham mais ideal pra jogar contra a Chape. A gente fez alguns esboços, o que possivelmente pode ser. Escalem aí o time de vocês, qual vocês julgam o mais ideal, né? Isso aí, um último recado. Tava 3-0. Puta que pariu. Esse recado não precisava, pô. Só pra lembrar, porque a gente não quer sofrer sozinho. A gente não quer sofrer sozinho, então é isso.